quero falar, gente, e nós estamos aqui num momento assim muito específico, falando para líderes. E o tema da minha palavra vai ser o vazio que Deus não vai preencher. Eu vou repetir. O vazio que Deus não vai preencher. Esse tema pode parecer até uma heresia, tá? Pastor, que negócio é esse de um vazio que Deus não vai preencher? Eu fui falar isso para o meu filho e ele falou: pai, Deus pode preencher qualquer vazio. Mas eu vou te provar que tem um vazio que Deus não preenche. E ele só pode ser preenchido por nós mesmos. Não é uma heresia, e no final você vai chegar a essa conclusão. Eu vou começar fazendo uma pergunta, eu gosto de perguntas, que elas nos fazem pensar. Por que algumas pessoas que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, de certa forma ainda se sentem vazias às vezes? Por que uma pessoa que se converteu, entendeu que Jesus Cristo deu a vida na cruz, está servindo na igreja, na verdade, está na igreja, vem aos cultos, talvez participe de um grupo de crescimento, de um GC, por que pessoas assim, às vezes, ainda se sentem vazias? E eu creio que a resposta a essa pergunta vem pelo fato de que muitos, mesmo sendo salvos, ainda não estão vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. Tem muita gente que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e que se Jesus voltar agora, ela vai para o céu, mas ela não está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. Você pensa em alguém, por exemplo, que se converte na hora da morte. Você concorda que ele se converteu só para ser salvo? Ele foi salvo, foi bom, mas o que é que ele fez? Não fez nada de valor para Deus, ele não construiu uma história. Ele foi salvo por causa do amor de Deus através de Cristo. Ele foi salvo por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós não somos salvos através das obras. Não é pelo que você faz que você é salvo. Agora, é através do que você faz que você vai ter um galardão. Alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador está salvo, vai para o céu. Mas quando chegar lá, ele não tem o mesmo galardão que aqueles que estão servindo na obra por toda a sua vida. Você concorda que seria muito injusto? Eu acho. Eu penso que aqueles que estão servindo, se doando, se entregando, eles serão mais cobrados, mas eles também vão receber um galardão especial, porque a Bíblia me garante isso, através das obras, através do serviço. Então algumas pessoas não estão vivendo dessa forma, e existe então um vazio, que só será preenchido se nós vivermos os propósitos de Deus. Só se viver os propósitos de Deus. E um dos propósitos mais importantes de Deus para nós é servir. Eu quero que você fale para a pessoa que está perto de você: você precisa ser útil. Você tem que ter utilidade. Quando uma coisa não tem utilidade, a gente diz que ela é o quê? Inútil. Tá? Então você pensa numa pessoa que se casa, uma esposa. Eu não estou querendo ser machista, mas uma esposa que se casa e diz assim: eu não sei cozinhar nada. Nunca lavei louça, nunca fiz uma faxina numa casa. Então ela pode ter outras atribuições como esposa, mas não vai ser meio que uma decepção talvez para esse marido que não sabia? E tem alguns que vão dizer: meu Deus, minha esposa é uma inútil. O que ela está fazendo? O que ela fez durante a vida, o crescimento dela? Imagina um marido que não quer sair para trabalhar, para sustentar a família, ele não quer fazer nada, ele quer passar o dia dormindo. Ele vai estar usando a sua utilidade para uma coisa boa? Não.
Então tem muito crente que está vivendo assim, mas eu quero te dizer que a principal utilidade do cristão é o serviço, é quando ele serve. Nós temos lido e dito que a palavra de Deus nos afirma que a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus se manifestam servindo, eles geram frutos, e isso faz a diferença. Mas imagina um crente, eu vou perguntar isso para você, que vem a todos os cultos da igreja, ele até participa de um GC, mas ele nunca aceita ajudar em nada. Ele nunca aceita servir em nada, ele nunca aceita ser um líder em treinamento, ele nunca aceita receber um GC na sua casa, ele nunca aceita nada, se envolver com nada. Eu quero te dizer, ele como cristão está cumprindo o papel dele? O que vocês acham? Se a Bíblia diz, ide portanto, por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, então há um serviço. Há uma questão de ser útil, de frutificar. E servir é um dos maiores propósitos de Deus. Se não servimos, então nos sentimos vazios de utilidade. E se sentir inútil traz sentimentos desagradáveis ao coração. E por quê? Porque nós amamos a Deus. E somos como um filho tentando orgulhar seu pai. Nós queremos trazer alegria ao coração de Deus. E quando a gente não frutifica, a gente se sente inútil, e para um bom cristão esse sentimento, ele não é legal. O Espírito Santo nos faz ver que nós precisamos fazer algo mais. E por isso, vocês que estão aqui aceitaram o desafio de fazer alguma coisa a mais, de se envolver um pouco mais, de gerar um compromisso. E servir, meus irmãos, é a missão de Jesus. Foi a missão dele, tem que ser a nossa missão também. Nós podemos ter um sucesso enorme no que diz respeito a coisas materiais, e mesmo assim termos um coração vazio do real propósito, nos sentir fracassados. Outro dia, um empresário aqui da nossa igreja veio até mim e disse assim: pastor, nunca vivi um tempo tão bom, nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Olha, meus empreendimentos estão dando certo, eu estou ganhando muito dinheiro, eu não tenho problema, mas eu queria te fazer uma pergunta, pastor, por que eu estou tão infeliz? Foi desse jeito que ele me perguntou. Eu achei que quando eu chegasse nesse ponto, eu estaria mais feliz, mas eu estou mais triste, e eu fico pensando na época que eu não ganhava muito dinheiro, estou pensando na época que eu não trabalhava tanto, que eu servia mais na igreja. Falei, teu problema é esse. O problema é que você tem um vazio de utilidade, um vazio de serviço, e Deus não vai preencher esse vazio. Por quê? Porque Ele nos deu um comando, Ele nos deu uma direção. Isso só será preenchido quando você ouvir esse comando e colocá-lo em prática. Foi Jesus que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Mateus 20, onde eu pedi que você abrisse, versículo 26, a Bíblia diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você pode dizer glória a Deus? O propósito de Jesus foi nos servir com a sua própria vida. E Jesus entendia e tentou nos ensinar sobre o poder de servir. E eu gosto de um texto que está em Mateus 25. Eu quero que você abra sua Bíblia lá, a partir do versículo 19. Mateus 25, 19. Que diz assim:
E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria, no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Você entendeu que o que recebeu 5 multiplicou para 10, o que recebeu 2 para 4, o que recebeu 1 enterrou, ele não utilizou o que recebeu. Quando o senhor dele fica sabendo, pega o talento único que ele tinha e dá para aquele que tem mais, porque quando você usa o que tem, além disso ser multiplicado, Deus acrescenta ainda mais sobre a tua vida. Irmãos, isso é bíblico, não sou eu que estou falando. Vou te dar um exemplo simples. Você começa cantando na igreja, e Deus começa a te abençoar. De repente, quando você percebe, Deus está te dando canções. Você não é só um cantor agora, você também é um compositor. Daqui a pouco você está cantando, você está compondo, e de repente Deus te inspira e te dá um livro. Você passa a ser um cantor, um compositor e agora um escritor. Você está entendendo? Ou seja, Deus ele vai multiplicando aquilo sobre a tua vida e vai te acrescentando mais. Mas se você não usa, você também perde. Quem já estudou aqui, em algum momento da sua vida, inglês? Levanta a mão. Pronto. E como eu, vocês de repente pararam. É verdade que você com o tempo sem usar, você vai talvez esquecendo as palavras que na época você sabia. E por quê? Por quê? Porque há uma falta de prática, de uso. Há uma falta de utilidade, de serviço. Então, é um desserviço, você vai esquecendo. Você esquece, porque você não utiliza sempre. Então, quando você não usa o que Deus te dá, é como se fosse isso. Você vai meio que perdendo, tá? A minha tia, por exemplo, ela tirou carteira de habilitação. Fez autoescola, tirou a carteira de habilitação. Só que ela começou a não dirigir mais, outros dirigiam para ela. Quando foi um belo dia, ela descobriu que não sabia mais dirigir. Como é que pode? Além de não saber mais, ela perdeu a coragem, ela não tinha mais coragem de dirigir um carro. Mas ela tinha na carteira uma carteira de habilitação, que dava a ela o direito de dirigir. Mas ela não sabia. Como é que pode? É a mesma coisa que alguns cristãos. Eles dizem: eu sou filho de Deus, sou crente, sou evangélico. Mas eles, ao invés de servir, eles fazem um desserviço. Eles ainda dificultam o trabalho daqueles que estão realmente querendo servir. E aqui a gente encontra uma situação assim. Aí vamos continuar. Versículo 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que se tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Diga assim: eu não sou bode não, pastor.
Diga aí, irmão, estou falando, não sou bode não, pastor, eu sou ovelha. Versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Você está entendendo que isso aqui é um diálogo nosso com Deus no céu? Isso aqui está se passando na volta de Cristo. Jesus está dizendo: pode entrar, porque você fez tudo isso. E nós perguntamos: mas fizemos como? Quando te demos de comer, te demos de beber? E no versículo 38 diz: quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e te visitamos? Versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. E é interessante ver que muitos, na verdade, querem às vezes até desistir do que estão fazendo. Eu espero que esse não seja o seu caso. Que você esteja pensando em ser ainda mais útil, em se comprometer ainda mais com o reino. É interessante saber que se não estamos fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer, nós podemos até ser salvos, mas mesmo assim, vivendo sem propósito, sem utilidade e sem obediência a Deus. Obrigado. Eu vou dizer para vocês, eu jamais aceitaria viver dessa forma, mas eu quero viver sendo útil para o reino de Deus. Vocês escolheram servir, mas a forma ou o jeito como se serve também influencia todo o resto. Ou seja, com que coração nós estamos servindo? Um coração grato ou um coração murmurador? Você sabe que a murmuração é uma erva daninha que nasce sem esforço. Alguém conhece a erva daninha aqui? Levanta a mão aí, conhece? Que vai matando a planta, ela vai envolvendo. Lá na chácara da igreja, a gente, com os pés de limão, tinham muitos envolvidos por essas ervas daninhas. Então, elas vão sugando a força da árvore, vão matando aquele galho, até acabar com aquela planta. Interessante que você não tem que plantar a erva daninha, ela nasce sozinha, gente. Sozinha. Não precisa plantar, não precisa regar. Ou vou regar essa erva daninha para ela destruir essa plantação. Não precisa. E a erva daninha é como murmuração. Quando você menos espera, ela pode brotar da tua boca. Ela pode nascer em você, no seu coração. Agora, um coração contente e grato, ele não nasce, ele tem que ser regado e cultivado. Eu aprendi isso essa semana com um devocional que nós temos lá em casa, do Charles Spurgeon. E ele diz que um coração contente deve ser cultivado dia a dia. Tá? Deve ser cultivado. Aí você sai e de repente chove. E você pensa: poxa, Senhor, chovendo, e agora? Como é que eu vou fazer minhas coisas? Mas aí na hora que você pensa isso, você se exercita e diz: obrigado, Senhor, pela chuva. Que bom que a gente aqui no Pará tem água abundante. Que carro é esse que vive dando problema? Não, obrigado, Senhor, porque eu tenho um carro. Eu só tenho problema de carro porque eu tenho um. Tem gente que não tem esse problema porque não tem carro. Então, você cultiva a gratidão, você cultiva ter um coração contente diante do Senhor. E eu quero destacar para vocês esses conceitos de contentamento e satisfação. A satisfação é algo que nós temos que encarar, na verdade, com um pouco de falta dela. Ou seja, eu quero mais, Senhor. Eu estou liderando um GC, eu quero ver o meu GC multiplicar. Agora são 2. Senhor, eu quero que ele multiplique de novo, são 4. Senhor, eu quero ver o teu reino crescendo. Eu ainda estou insatisfeito, eu quero mais da tua presença.
Mas você pode dizer, mesmo assim, Senhor, eu estou contente por tudo que o Senhor já tem feito. Eu estou contente por tudo aquilo que Tu tens realizado. Eu sou feliz hoje com tudo que Tu tens feito, mas eu sei que o Senhor ainda pode fazer muito mais. E eu vou ler para vocês uma história que essa semana tocou o meu coração de uma maneira muito especial, sobre um pastor chamado Tom Carson. E esse pastor, ele foi pastor de igrejas em Quebec, no Canadá, lá pelos anos 30, tá? E ele passou então pela Grande Depressão em 1929, uma depressão financeira, ele passou por crises tremendas. E ele foi um pastor que a igreja dele tinha 40 pessoas. Os cultos eram em inglês e francês. Numa época em que muitas pessoas no Canadá e na Europa, na verdade, professavam o ateísmo, eram ateus. Tá? Na época que não tinha internet, então não tinha celular, ele ainda tinha que visitar, ele tinha que mandar carta, não dava para mandar e-mail disparado para um monte de gente. Ele tinha que escrever, e olha lá quando ele pegava uma máquina de datilografia, escrevia carta a carta, visitava os irmãos. E esse livro foi escrito pelo filho dele, tá? Que conta a história dele utilizando os diários, o que ele escreveu no dia a dia. E o filho diz o seguinte sobre ele. Tom Carson, ele está falando do próprio pai, nunca se tornou famoso nas estruturas denominacionais, mas centenas de pessoas ao longo da sua carreira foram tocadas por ele. Ele nunca escreveu um livro, mas amava livros. Ele nunca foi rico e nem poderoso, mas continuava crescendo como cristão. A graça de ontem nunca era suficiente. Ele não era um visionário que enxergava longe, mas ele aguardava ansiosamente a eternidade. Sabe qual foi a maior igreja que o Tom Carson pastoreou? Uma igreja que tinha 80 pessoas. Foi a maior igreja que ele pastoreou em toda a vida. Ele não tinha o dom da administração, mas não há texto bíblico que diga, por isso todos saberão que sois meus discípulos, se forem bons administradores. Seus diários têm inúmeras anotações banhadas com lágrimas de contrição, mas seus filhos e netos se lembravam da sua risada. Raramente ele quebrava seu padrão reservado e falava profunda e intimamente com seus filhos. Aqui está dizendo que ele nunca foi famoso, mas ele influenciou profundamente seus filhos, seus netos, seus descendentes. Aí diz também que quando ele morreu, não houve multidões do lado de fora do hospital. Nenhum editorial nos jornais, nenhum comunicado na televisão, nenhuma menção no parlamento, nenhuma atenção dada pela nação. Em seu quarto de hospital, não havia ninguém ao seu lado, havia apenas o calmo sibilar do oxigênio, ventilando em vão porque ele tinha parado de respirar e nunca mais precisaria daquele equipamento. Mas olha o que ele diz sobre o pai. Ele diz, mas do outro lado, todas as trombetas soaram no céu. Papai ganhou a entrada para o único salão do trono que importa. Não porque ele foi um homem bom ou um homem importante. Ele foi, afinal, um pastor mais que comum. Mas porque ele era um homem perdoado, ele entrou no céu. E ele ouviu a voz de quem ele almejava ouvir, dizendo, bem está, servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Tom Carson foi um homem que pastoreou uma igreja com no máximo 80 pessoas. Um pastor simples, não tinha grandes coisas que o destacassem, mas o filho conta que um dia ele estacionou numa vaga de deficiente físico. Aos 80 anos, ele não viu a placa. Ele foi multado pelo sistema de trânsito porque estacionou o carro no lugar errado. Sabe o que ele fez? Ele comprou uma câmera fotográfica. Ele foi até o estacionamento e ele se sentou e esperou até que uma van, que estava no mesmo lugar da vaga no dia que ele estacionou, chegasse. Quando a van estacionava, você não conseguia ver a placa dizendo proibido estacionar, lugar para deficiente. Ele esperou até que isso acontecesse. Ele fotografou e levou isso ao juiz no tribunal.
sem advogado, ele mesmo defendeu sua causa e disse: Senhor juiz, eu vim hoje provar que eu estacionei no lugar errado porque eu não vi a placa, porque a van que estaciona na frente impede a gente de ver a placa. E ele ganhou a causa. O filho conta que ele fez aquilo não porque ele não queria pagar a multa, mas o que ele disse é que ele não suportaria alguém dizendo: lá vai um pastor que foi multado porque descumpriu a lei. E ele lutou para provar que era inocente, não por ele, mas por causa do nome que ele carregava, o nome de Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse homem, como muitos outros em toda a nossa história, que não são famosos nem conhecidos, mas que fizeram a diferença. A esposa morreu com Alzheimer, esqueceu até dele mesmo, e no final de tudo ele cuidou dela até o fim. Mas a história conta que ele foi em casa só tomar um banho, e nessa pouca saída, a esposa faleceu e também morreu longe dele. Um homem que dedicou a sua vida a serviço do reino. Eu quero dizer para você que muitas vezes o seu trabalho ou o meu trabalho não está se tornando famoso, não diante dos homens, mas eu quero dizer que tudo que vocês têm feito para Jesus está sendo registrado no céu. Está sendo registrado no coração de Deus. E eu vejo isso um pouco na vida de Paulo. Você sabe que Paulo foi o apóstolo do sofrimento. As cartas que ele escreveu não eram para grandes igrejas, eram para igrejas que se reuniam em casas. E foi um homem que passou por tantas coisas na vida. Mas ele diz aos filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Seja a vossa equidade, que é o vosso equilíbrio, notório a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Antes que você se preocupe, apresente a Deus o seu coração. E sabe que a Bíblia diz? Com ação de graças. Antes de você pedir, agradeça. Senhor, eu estou precisando de alguma coisa aqui, mas antes de te pedir, eu quero agradecer pelo que o Senhor já me deu. Tem gente que imprensa Deus na parede: o Senhor tem que me dar, eu quero, Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Não é a forma certa. A forma correta de se apresentar ao Senhor é dizer: obrigado, Senhor, porque Tu és bom, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas eu creio que Tu tens muito mais para fazer. Paulo diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, é além do que nós podemos ver, é além do que podemos pensar, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós teremos assim nossas emoções guardadas pela paz que excede todo o entendimento. Vocês estão aí, gente? E ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: meu irmão, pensa no que é bom. Pensa naquilo que é importante. Pensa naquilo que vai te abençoar, que vai te edificar. Por que a gente pensa tanta besteira, né, gente? Não vai dar certo, como a gente não vai conseguir. Não, pense naquilo que vai realmente edificar a tua vida. E Paulo diz: o que aprendeste também, e recebeste, ouviste, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E ele diz: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele diz: eu aprendi
a estar contente em toda e qualquer situação. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje talvez esse seja o maior desafio da humanidade, o contentamento. As pessoas, elas estão insatisfeitas, mas de um jeito ruim. Elas não estão felizes em serem quem são. Elas não estão contentes com aquilo que têm. E se elas olham alguém que tem mais, elas sentem até inveja. Olha o que fulano tem. Olha o que ciclano tem. Eu tenho dificuldade em ir numa reunião de pastores em que o pastor sobe no púlpito e começa a rotar números. Eu tenho tantas pessoas na igreja. Eu batizei tantas pessoas. Eu sei que números são importantes. A gente contabiliza aqui também. Mas eu tenho dificuldade daqueles que comparam sucesso com números. Porque eu não penso que no céu funcione dessa forma. Nós queremos crescer, nós queremos ver os GCs aumentando, crescendo, evoluindo. Mas eu quero te dizer que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida, uma pessoa. Então nós precisamos considerar cada pessoa também importante. Eu vou pedir para ficar isso no seu coração. Você precisa dar importância a cada pessoa, a cada um. Porque Jesus ele faz isso. E que pontos eu posso destacar diante do serviço que nós prestamos? Primeiro, nós precisamos ser líderes estáveis. A estabilidade é firmada na vida daqueles que estão amadurecendo, que entendem que devem prestar a Deus o seu culto racional e que não podem ser controlados pelas emoções. Irmãos, a liderança traz consigo desafios. Não deixe que isso te faça desistir, mas seja firme. Continue lutando, porque eu acredito de todo o meu coração que o melhor de Deus ainda está por vir. E as mesmas lutas que nós temos travado, eu quero te dizer que irmãos nossos no mundo inteiro estão travando também. Mas se nós queremos fazer algo relevante, nós vamos ter que lutar, porque coisas relevantes dão trabalho. Coisas excelentes dão trabalho. Nada que vem de mão beijada tem realmente um valor. Mas ela terá mais valor quando você tem que lutar por ela, quando você tem que se empenhar por ela. Então ela representa para você uma conquista. E foi Deus que nos pôs nesse lugar que estamos, nesse lugar de liderança, e nós temos então que lutar. Não permita que as tuas emoções te desviem do que você precisa fazer. Não permita isso. Se um discípulo seu te decepcionou, não pense que todos vão fazer o mesmo. Vão ter aqueles discípulos que vão te trazer muita alegria também. Eu não sei se eu contei isso para vocês, mas domingo passado, quem estava aqui? Tinha alguém aqui no culto da manhã, domingo passado? Eu estava pregando e tinha uma sacola do meu lado, sacola de presentes. E eu falei assim, meu Deus, jogaram um presente aqui no altar, será que é para mim? E brinquei, mas aí eu parei e falei, não, vou continuar pregando. Final do culto, a gente orou pelos irmãos e veio uma pessoa chorando. Disse, pastor, isso aí é minha oferta. Sua oferta, ela falou, eu prometi para Deus que eu não daria a minha oferta a Deus de qualquer maneira, então eu decidi embrulhar num papel de presente. E na hora da oferta, ela veio à frente como todo mundo, só que ela não colocou dentro, porque não cabia. Então ela pôs em cima. Os diáconos vieram, recolheram as ofertas, mas ninguém ia pensar que tinha uma oferta embrulhada para presente. Aquela irmã estava chorando. Ela disse para mim e para minha esposa, pastor, eu fiz uma promessa a Deus, que eu daria essa oferta ao Senhor. E ela então colocou aquilo num papel para presente. Alguém aqui já viu isso alguma vez? Eu nunca tinha visto isso na vida. Nunca. Mas que bom que eu estava vivo para ver. Alguém com tanto respeito pelo serviço que estava fazendo a Deus, que conseguiu pôr a sua oferta num papel, num embrulho para presente.
Eu penso, irmãos, que essa deve ser a nossa conduta, sabe? Fazer as coisas para Deus com tanto respeito e alegria. Fazer as coisas para Deus de tal forma a entregarmos para Ele o nosso melhor. Não é de qualquer jeito, tá? A gente às vezes tem um problema na igreja, que é pessoas que são voluntárias. Eu não sou pago para isso. Por que eu vou fazer isso? Não é? A gente estava, por exemplo, falando sobre o pessoal que serve no Ação Kids, com as crianças. Teve alguém que disse, chega para nós, e estou falando de todas as áreas da igreja, para que eu vou fazer isso se tem gente que faz? Para que eu vou juntar um papel de bombom do chão se tem zelador? Né? E às vezes está lá as professoras do Ação Kids cuidando da sala, tentando manter o ambiente limpo, tentando se esforçar para dar o seu melhor. Mas tem pessoas que dizem, eu não vou fazer, por que eu vou fazer? Para que eu vou fazer isso? Tem gente que está fazendo isso. Mas espera aí, eu sou membro dessa comunidade, por que eu não posso ajudar? Por que eu não posso servir de alguma forma? Eu sei que tem gente fazendo, então vou me voluntariar para fazer. Eu sou voluntário, eu faço a hora que eu quero e no dia que eu quero. Então por quê? Por que eu vou fazer? Não, nós precisamos dizer, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Eu quero fazer algo que seja realmente relevante para o Teu reino. Eu tenho responsabilidade. Isso também se define por segurança, por confiança em Deus e por, eu já falei com vocês, acabativa. Tem gente que começa, mas não termina aquilo que começou. O comprometimento diz respeito àqueles que estão dispostos a dar a sua vida a serviço da obra de Deus. Eu vou te falar, tem pessoas que eu dou uma tarefa para que elas realizem, eu fico tranquilo, porque eu sei que vai ser realizada. Mas tem outras que você dá a tarefa e você tem que ficar cobrando. Já fez, deu certo, já conseguiu. Porque a pessoa parece que falta responsabilidade com aquilo que foi trazido às suas mãos. Tem líderes que você diz assim, faz isso. Poucos dias depois ele te dá um feedback, olha, não deu certo, estou com dificuldade. Tem outros que se você não vai atrás deles, eles nunca mais te procuram para dizer nada sobre o assunto. E também não vão fazer o que foi pedido. Eu quero dizer isso para vocês, meus irmãos. Por favor, escutem isso vai mudar a vida de vocês, se vocês permitirem. Sejam líderes que têm iniciativa. Tenham a iniciativa de fazer o que é preciso. Tá? Não espere ser pedido. Se você está vendo uma necessidade, faça alguma coisa. Não seja uma pessoa que não tem iniciativa nenhuma. Porque pessoas com iniciativa e comprometimento, elas vão fazer a diferença. Pessoas também obedientes. Obedecer diz respeito não apenas a fazer o que me agrada, mas a fazer o que é necessário. Não é só o que eu gosto, é o que é preciso, é o que me foi pedido. Continua fazendo o que Jesus te mandou fazer. Continua amando pessoas, discipulando, cuidando, abençoando, ajudando, aconselhando, liderando o GC, o ministério. Inclusive, eu estou sentindo falta de muita gente aqui. Eu quero o nome, pastor Emerson, de todas essas pessoas. Nós vamos fazer uma reunião com elas para falar sobre responsabilidade. E um líder precisa também caminhar com amor e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Um líder tem que ser cheio de fé. Tem que também ter ousadia. E sem amor, todo trabalho se torna vazio e automático. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, não deixe que o seu serviço ao Senhor se torne vazio, automático. Nós estamos servindo ao reino de Deus. Deus é aquele que faz algo novo todos os dias na nossa vida. E nós precisamos fazer o que estamos fazendo com amor, com dedicação. É para o nosso Deus, não é para qualquer pessoa. Não é porque somos voluntários que a gente vai fazer de qualquer jeito, não. E como eu faço? Como eu posso fazer? Ore. Tenha uma vida devocional. E que Deus
Mantenha essa alegria viva no teu coração de servir o Senhor, porque senão, meus irmãos, nosso trabalho vai se tornar uma mesmice, e não pode ser assim. Espera aí, hoje tem grupo de crescimento, deixa eu arrumar essas cadeiras, vamos orar aqui para que Deus haja naqueles que vão vir. Meu irmão, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Sabe, não é de qualquer forma, é fazer isso com amor e alegria, e dedicação a Deus e àqueles que estão ali contigo. É fazer o melhor que você pode fazer, porque se nós tivermos esse coração, nós vamos frutificar muito, nós vamos realmente dar frutos excelentes, e esse vazio do serviço, do fruto da utilidade será preenchido, porque nós estamos fazendo algo relevante para Deus. Não espere coisas em troca pelo que você está fazendo. Eu tenho aprendido que o que realmente nos decepciona não são as pessoas, mas o que nos decepciona são as expectativas que nós colocamos nelas. Às vezes você põe na vida de alguém uma expectativa maior do que o que ela pode corresponder, ou então você espera que ela faça o que você faria no lugar dela, e nem sempre isso vai acontecer. Aí você se frustra, se decepciona. Irmão, entenda que tem pessoas que você vai dizer assim: pelo amor de Deus, irmão, dá uma acelerada nisso, está devagar demais. Tem gente que você vai dizer: meu irmão, desacelera, está rápido demais, calma, está muito afoito. Então, para cada um, você vai ter que, às vezes, dar um comando específico, você vai ter que identificar, tá? Você vai ter que entender o jeito dele, para que você o ajude a frutificar e a crescer. Então, por favor, olha para o irmão do seu lado e diz assim: irmão, não se frustra não, não se decepciona não. Deus tem mais para fazer, você só precisa ter a estratégia certa. E tudo isso se encaixa perfeitamente para os ministérios, seja para os ministérios, grupo de crescimento, seja para tudo que nós fazemos com a nossa própria vida. E eu quero te dizer, e estou caminhando para terminar, saiba que haverá uma grande recompensa e galardão para todos aqueles que servirem diante do Senhor. Não senti a alegria dos irmãos nisso aí não, está melhor, porque é bom demais servir a Deus, meus irmãos. Não tem melhor coisa na vida do que servir o Senhor. 1 Coríntios 15 nos diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Eu estava falando para os diáconos ontem, sabe o que é abundância? Não é esse copo cheio. Esse copo cheio é suficiência. Abundância é quando essa caneca transborda. Aí é abundância. E Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. É muita vida. E ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Então caminhe sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será vão no Senhor. Não é em vão, aquilo que nós estamos fazendo tem volta. A palavra de Deus jamais voltará vazia, mas vai trazer frutos. E eu creio que Deus nos dará vitória em tudo que nós precisamos, e o nosso trabalho nunca será realizado em vão, mas ele vai frutificar, ele vai abençoar pessoas. Então eu te dou alguns conselhos e te relembro alguns princípios. Tenham cuidado com a forma como vocês estão cuidando das pessoas. Pastoreiem o seu grupo de crescimento, pastoreiem o seu ministério, liguem, visitem, ouçam, orem. Irmãos, nós fizemos aqui, eu estava falando com os pastores hoje, um café para receber os novos membros da igreja. Foi muito bom. A gente sentou com eles de mesa em mesa, ouviu as histórias, orou com eles. Você sabe que eu sentei com um irmão numa mesa aqui do canto. Esse irmão foi me contar que a esposa dele, que trabalha em salão de cabeleireiro, perdeu a audição, 50% de cada lado,
por causa do secador de cabelo, muitos anos trabalhando no salão. Ficou quase surdo, assim, muita dificuldade. E ele me contou que a esposa dele já estava sem esperança de ir à igreja, porque ela não ouvia as músicas, nem a palavra. Eu não sei porquê, eu acho que o nosso som é um pouco melhor. E um dia ela veio aqui à igreja, não estava mais contente, feliz, e no final do culto, chegando em casa, ela disse para o marido: olha, eu consegui ouvir tudo, ouvi os louvores, ouvi a palavra que o pastor pregou, e eu entendi tudo. Esse homem estava aqui, sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar, dizendo para mim, da alegria dele, em saber que a esposa conseguiu ouvir a pregação, irmão. Eu sentei aqui com ele, e nós tivemos esse momento olho no olho. Eu saí daqui mas tão feliz com aquilo. Você sabe que nós não podemos gerar estratégias pela própria estratégia, isso aqui não é empresa. Nós temos que gerar aqui e fomentar cada dia um processo familiar. Esse é o ano da comunhão. Deus nos deu o celeiro liberdade para a comunhão, para a gente poder ter o retiro, o encontro com Deus, para a gente poder ter ali tempos de alegria. Eu não sei quem estava no batismo, mas você que não foi, perdeu, porque a gente teve um dia maravilhoso. Eu estava falando nos cultos, os irmãos levaram até a churrasqueira no porta-mala do carro. Eu nem estava esperando isso. Aí um fritava uma carne, outro assava, de repente começaram a trocar comida. Né? Teve um irmão precioso que tirou foi um carrinho de picolé de dentro do porta-mala. Eu disse: meu Senhor amado. Era um carrinho sem roda, era a parte de cima. Ele saiu distribuindo. Eu disse: rapaz, aqui. Então foi uma bênção, sabe? Um tempo de alegria, de comunhão. Irmão, a liderança para nós não tem que ser estressante, tem que ser prazerosa. Tá? Vai chegando o dia do GC, que bom, que bênção, Senhor. Hoje eu vou receber esses irmãos na minha casa, e a gente vai compartilhar a palavra de Deus, é simples assim. Vamos adorar o Senhor, e vamos ter um momento de compartilhar, sabe? E isso é uma bênção, isso é um prazer, e é um privilégio, é bom. Mas por que a gente está dificultando, não é verdade? Você sabe que hoje uma das nossas dificuldades tem sido gerar novos líderes, levantar pessoas para estar à frente. Nós precisamos ser um bom exemplo para esses irmãos, para que eles olhem para nós e digam assim: eu quero liderar também, eu quero servir também, porque eu vejo na tua vida alegria em fazer isso. Não é um peso, não é um problema, não, é uma coisa boa, é uma coisa que nos traz alegria. Somem forças com os pastores da sua equipe. Estejam presentes nos eventos da igreja. Nós precisamos ver os nossos líderes e todos que já estão servindo também participando. Se você ainda não fez o curso de crescimento espiritual, escola de líderes, nós vamos começar as novas turmas agora. Está aqui o Luciano e a Paula que vão estar à frente, estão à frente. Então você precisa fazer, se empenhar. Isso vai te ajudar a melhorar a tua liderança, vai te trazer conteúdo, vai te capacitar a ser um líder e um cristão melhor. Nós precisamos conhecer a palavra, e para que nós sejamos exemplos. E em breve, eu vou estar trazendo aqui na igreja, junto com o pastor Richard, um treinamento para voluntários. Tá? E nós estamos nos preparando para isso. E a gente está fazendo de tudo para abençoar. Eu prometi a vocês, por exemplo, que nós colocaríamos de novo um ônibus para buscar os irmãos. Nós já contratamos a empresa. E dia 3 de março vai ser a nossa primeira rota de volta, de retorno do uso dos ônibus. Aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar projetando e apresentando aos irmãos a rota do ônibus, tá? Por onde esse ônibus vai passar, essa rota vai chegar no teu smartphone aí, no teu celular, tá? Como é? Isso, vou falar sobre isso. E você precisa então, como líder de GC, de ministério, avisar
as pessoas que você lidera: olha, nós vamos ter um ônibus agora, para que as pessoas venham nesse ônibus, tá? E eu quero que você saiba de outra coisa. Nós queremos que você incentive a oferta na célula, no GC, ó, eu estou trocando de novo. No GC, para quê? Porque são as ofertas dos grupos de crescimento que vão financiar a rota do ônibus. Tá? Esse ônibus vai custar quanto? 1.200. Se nós tivermos 5 domingos num mês, vai custar até 1.400 a rota do ônibus. Tá? E nós precisamos então estimular a arrecadação das ofertas no grupo de crescimento, no GCs, para a gente poder financiar esse ônibus. Tá, meus irmãos? Entenda, por favor, preste atenção nisso. Quem foi que viu a Doblô na hora que você chegou aí, já plotada com adesivo do CL? Todo mundo viu. Tá? Nós acabamos de comprar esse carro. Pastor, por que foi comprado esse carro? Porque a gente faz encontro com Deus, precisa transportar às vezes comida, equipamento de som, panela e outras coisas mais podem ser transportadas, tudo que for necessário. Esse carro vai nos ajudar também a transportar as frutas, para que a gente possa vender. Ou seja, ele vai ter uma utilidade para os nossos encontros com Deus, retiros, para tudo. Só que agora está faltando pagar, eu comprei, mas falta pagar. Eu fiz isso pensando em como esse carro será útil para nós. Porque às vezes tem que pedir carro de irmão emprestado para carregar isso ou aquilo. E num carro como esse nós vamos ter toda a disponibilidade. Isso vai melhorar a nossa estrutura. Nós tivemos um irmão que nos doou R$1.000. Tá? Eu fiz uma doação pessoal de R$2.000. E eu não sou rico não, irmão. Tá? Mas eu fiz, e eu quero te recordar que ano passado eu doei o meu próprio carro para a igreja. Eu quero te dizer que esse carro que eu dirijo é da igreja. Nós compramos para serviço da igreja. E essa Doblô também. Eu não tenho carro meu que me pertença. A única coisa que eu tenho de veículo é uma moto. É o que eu tenho, que é meu. O restante é da igreja, porque o meu carro eu doei. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos fazer parte disso. E se eu não puder contar com vocês, eu não posso contar com ninguém mais. Então, eu vou começar fazendo aqui hoje à tarde um apelo para que os líderes que estão aqui, que quiserem fazer uma doação, porque eu vou ter que pagar essa Doblô na segunda-feira. E ela custou R$26.000. E nós vamos pagá-la na segunda-feira, em nome de Jesus. Quando essa Doblô veio parar na minha mão, na nossa mão, eu falei, vamos comprar não, a gente não tem condições para isso, eu não vou me envolver com isso. Mas eu fui orar. E eu vou te falar, Deus não gosta de líder frouxo. Tem que ser corajoso. Eu falei, Deus, o Senhor me dá paz para isso, eu vou encarar esse negócio. Comprei. Porque a gente precisa, às vezes, enfrentar certas coisas com coragem, com ousadia. Não é imprudência, não. É fé. Tem hora que tem que agir com fé. Então, vocês que estão aqui, que amam o que estão fazendo e querem contribuir, e eu vou fazer esse apelo amanhã de novo nos cultos. Eu quero que ao final agora você procure o pastor Ivan. Levanta aí, pastor Ivan. Você conhece pastor Ivan? Quem não conhece está aí. Pode sentar, pastor Ivan. Você vai procurá-lo no final. Pastor Ivan, eu vou contribuir com tanto, está aqui. Ou me ligue, eu vou trazer, eu vou depositar minha oferta, conte com tanto. Vou assinar um cheque, passar no cartão, o que for. Nós vamos fazer isso amanhã, porque na segunda, em nome de Jesus, a gente vai pagar essa Doblô. E essa Doblô vai servir para a gente e vai nos ajudar até mesmo com a nossa construção lá no Sales Jardins, eu creio. Vai nos abençoar. E nós precisamos disso. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque toda a estrutura que está sendo gerada para abençoar pessoas. E pessoas têm que ser alcançadas por nós.
E hoje nós vivemos um momento em que nós estamos crescendo, então nós sequer conhecemos todo mundo. Ô irmão, outro dia, um irmão nosso, que eu não vou falar porque ele está com medo de sofrer bullying, ele ficou noivo. Todo mundo pegava no pé dele, que ele estava ficando mais velho, não noivava, não casava, não, tal, ficou noivo, veio trazer a noiva para me apresentar, né? E eu não tinha muito contato com a irmã, então eu pensei assim, meu Deus, tomara que essa senhora seja crente. De que igreja será que ela é? E na hora que ele veio me apresentar, eu descobri que ela é da nossa igreja há 3 anos. Falei, meu Deus, que coisa, Senhor. 3 anos, e eu achei que ela era de uma outra igreja. Então nós vivemos um tempo em que a nossa igreja não é gigante, mas a gente está crescendo a ponto de, às vezes, despercebidamente, não estar dando atenção a algumas pessoas. E eu quero realmente terminar te dizendo uma coisa, por favor, escute isso. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou te falar nessa palavra. Tem uma coisa, irmão, chamada cultura. Cultura. Tá? Quem gosta de comer coração de frango aqui? Só eu? Oh. Mas você sabe que para um bom português, nascido em Portugal, um português, comer coração de frango é a última opção quando você não tem mais dinheiro para nada. Lá em casa, minha esposa compra 1 quilo de coração de frango e faz ensopado, sério. De tanto que eu gosto do negócio. Mas alguém aqui gosta de coelho? Olha aí, olha aí. Mas você sabe que você vai para Portugal, os coelhos estão assim na vitrine, ó. Desse jeito. É feio, irmão. É feio, ele tem um olho vermelho. É um negócio que dá medo. Mas é um dos pratos mais preferidos dos portugueses. Já eu não tenho coragem de comer aquele bicho. Mas como desesperadamente um bom coração de frango. E às vezes isso é cultural. Aí você vai ter culturas aqui dentro do Brasil. Quem guarda uma buchada de bode? Só isso aí, gente? Opa! Uma boa buchada. Agora, os nordestinos gostam. Mas o paraense vai comer o quê? Maniçoba. Quem gosta de maniçoba? Ou comida feia, maniçoba. Mas gosta. Sabe por quê? É cultura, nós aprendemos a gostar. É a cultura paraense. O que eu quero te dizer é que você entende o conceito de cultura, não é verdade? Igreja também tem cultura. Por favor, escute isso. Igreja tem cultura. Qual é a cultura da igreja? Vem cá, gente, por favor. Pega 2 cadeiras aí, rapidinho, para a gente terminar e orar. Senta aqui do meu lado. Você chega no culto e você está do lado de alguém que você nunca viu na vida. Olha que camarada estranho com essa barba, rapaz. Você está do lado do camarada, mas você nunca conhece. O que você tem que fazer como um bom cristão e como uma pessoa que tem uma cultura do reino? Ô irmão, boa noite. Como está? É a primeira vez que você vem aqui? Faz 1 mês que eu estou vindo. 1 mês? Ô, rapaz, só agora que eu te vejo. Bem-vindo, rapaz. Bem-vindo. Que bom que você está aqui. Aí a cultura fala mais alto ainda. Você está em algum GC? O que é um GC? É um grupo, a gente se reúne para compartilhar a palavra. Você não gostaria de, visitar essa semana a gente? Eu gostaria, só que eu moro um pouquinho longe, assim. Tem problema. Vou te buscar. Ah, então tá fechado. Tu é casado? Sou casado. Ah, para o nosso GC tem muitos casais. Tu tem filho? Eu gostaria de trazer eles. Ah, então pode trazer. Inclusive, vamos fazer o seguinte, a gente vai participar do culto no final. No final, vou pegar teu endereço. E a gente vai marcar. Pode ser? Pode ser. Depois a gente fala. A gente conversa sobre isso. Isso é cultura. Cultura do reino. Sabe o que não é cultura do reino? É você estar do lado de alguém que você não conhece. Você cruzou a perna aqui.
Irmão, cumprimenta a pessoa do teu lado. Meu irmão, isso é cultura maligna. Está entendendo? É maligna essa cultura. Mas o pastor cumprimenta. Ô, meu irmão, boa noite, irmão. Tal. Ó, meu nome é fulano, que bom que você está aqui. Obrigado, Richard. Você está entendendo? Vamos aplaudir aqui o pastor Richard. Você está entendendo, irmão? É a cultura. Outro dia a gente estava numa formatura e a filha trouxe o pai e disse: pastor, esse aqui é meu pai. Ela é nossa ovelha, mas ele não é. Esse aqui é meu pai. Nunca veio numa igreja evangélica, mas ele gostou muito da sua palavra. Disse: ô, meu irmão, que bom que eu te abençoei. Espero ter te abençoado, que bom. Qual é o seu nome tal? Sérgio. Sérgio, um prazer, meu nome é Heber. Peguei a mão dele. Aí ela disse assim: pastor, convida meu pai para vir no culto. Na frente do pai dela. Aí eu falei assim: Sérgio, o que tu vai fazer domingo? Nada. Pô, vem no culto conosco. Né? Culto aqui, vem no culto das 18, Sérgio. E é o seguinte, quando tu vier, não vai embora sem me dar um abraço. Falei para o homem. Não vai embora sem me dar um abraço para eu saber que tu veio. Aí você falar aí ele já estava rindo. Eu disse: sabe uma coisa, eu vou te dar um abraço logo. E agora? Abracei ele. Irmão, quando eu dei um abraço nele, que eu saí do abraço, o homem estava chorando. Um abraço, gente. Sabe quem estava aqui? Isso foi na sexta-feira passada. Sabe quem estava à noite no culto de domingo? Ele com a família assim nas primeiras cadeiras. Na frente. Você se lembra que eu estava orando por todas as pessoas que ficaram no final? Pois ele não me esperou para me dar o abraço. Disse: pastor, fiquei. Deixa eu lhe dar aquele abraço. O senhor vai voltar? Eu vou voltar, pastor. Por causa de um abraço. Às vezes, a gente sai do culto, não fala com ninguém, gente. Não abraça ninguém, não fala com ninguém, vai embora desesperado. Passa nessa pracinha, não se relaciona. Gente, pelo amor de Deus, isso não é cultura de igreja. Fica de pé, por favor, nós vamos orar. Eu quero que vocês me ajudem a mudar a cultura da nossa igreja. Que seja uma cultura que inclui, que abraça, que traz para perto. Não que afasta. Vocês entenderam isso? E o último pedido que eu faço: me ajudem a mudar a linguagem. Não é mais célula, é grupo de crescimento. Meu computador é pesado, eu vou jogar em alguém que disser. Ainda agora até eu estava dizendo. Jogo nada, né, Luciano? De jeito nenhum. Entendam, é grupo de crescimento. Não é mais, você não está mais na igreja batista adoração, você está na igreja adoração. Tá? Nós estamos transicionando, mudando algumas coisas para o nosso crescimento. Então entenda isso. Em nome de Jesus. Me ajude. Olha para o irmão que está no seu lado e diz assim: irmão, precioso, se eu te ouvir falar célula de novo, eu vou te dar uma remada na orelha. Vamos orar. Vamos orar. Quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Quero orar por você, não só pela tua liderança, mas pelo teu coração. Porque você é importante para o reino, não só por ser líder, mas porque você é amado por Deus. Mas os líderes são chamados para frutificar. Nós todos, na verdade. Pai, eu quero abençoar nessa tarde, nesse final de tarde, cada uma das pessoas aqui. Elas são pessoas importantes, Senhor. São pessoas preciosas para o Teu reino.
e nós as abençoamos. Abençoamos o seu coração, abençoamos a sua família, a sua casa. Abençoamos o serviço que elas têm feito. Abençoamos o fato de que eles têm um trabalho fora do que é a igreja, mas ali também eles estão sendo luz. Oh Pai, meu Pai, nosso amado Pai, ajude-nos a mudar a cultura da nossa igreja para melhor. Que a nossa igreja tenha uma cultura inclusiva, não exclusiva, mas uma cultura que inclui, que atrai pessoas. Gera nesse lugar, na nossa família, na nossa igreja, a igreja de oração, uma cultura de amor, uma cultura de temor ao Senhor, de respeito, de amor a Ti, de amor às pessoas. Gera nesse lugar essa cultura, Senhor. Gera em nós a cultura de abraçar, de conversar, de dizer como você está, bem-vindo. Desperta isso nos nossos corações, desperta isso na nossa liderança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E abençoe-os, Pai, abençoa-nos para que sejamos a cada dia ainda mais frutíferos, prósperos e abençoadores. Naquilo que temos dificuldade, nos ajude a superar, a vencer. E assim eu te louvo e te glorifico, finalizando a minha oração pedindo que essa palavra ministrada hoje cause um efeito em nós e nos ajude a frutificar. Assim nós oramos pelo poder do nome, do maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós podemos aplaudir a Jesus. Obrigado, Senhor.